Olá! O tema de hoje é uma daquelas instruções que à primeira vista parecem bem duras, né? A ordem do apóstolo Paulo para a comunidade se afastar dos irmãos que se recusavam a trabalhar. Então vamos mergulhar no contexto para entender direitinho qual era o raciocínio por trás desse comando. E a pergunta que fica é essa: será que a preguiça era um pecado assim tão grave a ponto de merecer uma medida extrema como essa? Para a gente conseguir responder, precisamos voltar no tempo e investigar um problema bem específico que estava gerando uma crise numa jovem comunidade cristã. E a chave para entender tudo isso está na cidade de Tessalônica. Essa ordem de Paulo não foi uma regra geral para ser aplicada de qualquer jeito, não. Foi uma resposta direta a uma crise que ameaçava a igreja local. Tinha um grupo lá causando problemas bem sérios. Olha só que interessante. A palavra que Paulo usa aqui é atactus, e ela é muito significativa. Não é só sobre alguém estar cansado ou sem fazer nada. A palavra tem uma origem militar. Pensa num soldado que abandona o seu posto, que sai da formação, ele está causando caos na tropa. Era exatamente essa a ideia, uma quebra de disciplina, de propósito. Então, o que esse pessoal estava fazendo na prática? Primeiro, eles simplesmente pararam de trabalhar. Achavam que a volta de Cristo estava para acontecer a qualquer momento, então, para que trabalhar? Com isso, claro, passaram a viver às custas dos outros membros, virando um fardo. E com tanto tempo livre, já viu, né? Começaram a se meter na vida dos outros, a espalhar fofoca, e isso foi criando um clima péssimo de divisão na igreja. Para a gente entender a solução que Paulo deu, primeiro precisamos sacar o valor que a cultura dele dava ao trabalho. A visão de Paulo não surgiu do nada, sabe? Tinha raízes numa tradição que era bem diferente da cultura greco-romana da época. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. No mundo greco-romano, trabalho braçal era coisa de escravo, era visto com desprezo. Já na tradição judaica, de onde Paulo veio, era o oposto, o trabalho era uma honra. Todo rabino, não importava o quão estudado fosse, tinha que aprender um ofício para poder se sustentar e não ser um peso para ninguém. E esse provérbio judaico antigo resume a mentalidade perfeitamente. A ideia era muito clara. Ensinar um ofício a alguém é ensinar essa pessoa a ser honesta, a se virar. Não fazer isso era quase como empurrá-la para um caminho ruim. Era uma questão de formação de caráter, de moralidade mesmo. E o mais importante, Paulo não só falava, ele fazia. Ele tinha todo o direito de ser sustentado pela igreja, mas fazia questão de trabalhar com as próprias mãos, fazendo tendas, e ele fazia isso por dois motivos. Primeiro, para não ser um fardo para ninguém, e segundo, para dar o exemplo. A autoridade dele não vinha só do que ele dizia, mas de como ele vivia. Bom, com todo esse cenário em mente, a regra que o Paulo estabelece agora faz muito mais sentido. Não é só uma ordem jogada ao vento, mas a consequência lógica de um comportamento que estava prejudicando a comunidade inteira. E aqui está a regra, famosa, direta, até meio chocante. Se alguém não quer trabalhar, que também não coma. A lógica é simples. A comunidade não tinha obrigação de sustentar a escolha deliberada de alguém de ser ocioso. Era um princípio de responsabilidade tanto pessoal quanto do grupo. Agora, atenção, porque aqui está o ponto mais importante de todos. A ordem de Paulo era muito específica. Ele diferencia muito bem quem não queria trabalhar de quem não podia trabalhar. A repreensão era só para o primeiro grupo, para quem escolhia ser um fardo. Para os que realmente precisavam, os doentes, os que não conseguiam emprego, a ordem era outra, cuidado e apoio total. Essa distinção é fundamental. Mas a história não acaba em punição, de jeito nenhum. A motivação final de Paulo não era excluir, era restaurar. No fundo, era uma disciplina aplicada com amor, com o objetivo muito claro de trazer a pessoa de volta para o caminho certo. Então, a instrução era essa, que a comunidade se apartasse, se afastasse desses irmãos. Mas o que isso queria dizer na prática? Não era uma expulsão para sempre. Era uma medida corretiva, com um propósito bem definido. E aqui a gente vê o equilíbrio delicado dessa ação. Não se associar era sobre quebrar aquela amizade próxima, aquela convivência diária, para deixar bem claro que o comportamento da pessoa era inaceitável. Mas, ao mesmo tempo, Paulo avisa, não tratem como inimigo, ele ainda é um irmão. O objetivo final é sempre a reconciliação. Ou seja, o processo todo era para salvar, não para condenar.
A ideia era criar uma espécie de pressão social saudável para que a pessoa sentisse vergonha do que estava fazendo, parasse para pensar e finalmente mudasse de atitude. A porta para voltar para a comunidade em plena comunhão estava sempre aberta. O afastamento era o tratamento, não a sentença final. E tudo isso nos leva a uma questão final para a gente refletir. A situação lá em Tessalônica foi bem específica, mas o princípio por trás dela continua super atual, né? Como é que as comunidades de hoje podem equilibrar essa necessidade de disciplina, que às vezes é feita com amor, com a graça, com o perdão? É um desafio e tanto que continua aí para cada grupo encontrar o seu próprio equilíbrio entre responsabilidade e misericórdia.